Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Open Tecno. Hoje vou apresentar para vocês o TIWI Corebook Air 14, um notebook que por volta de 550 euros vai nos oferecer uma infinidade de possibilidades, desde tarefas de escritório, passando por jogos, até mesmo usar modelos de inteligência artificial localmente. Vou mostrar tudo isso para vocês ao longo do vídeo. Estive fazendo vários testes com esse notebook durante alguns dias, e acho que já posso contar para vocês o que achei desse TIWI Corebook Air 14. Vamos começar falando sobre o design deste TIWI. Trata-se de um notebook que foi projetado com foco no minimalismo. Quando vemos pela primeira vez, encontramos um notebook bem simples, com uma cor puxando para o azul escuro e que mostra o nome da marca na tampa traseira. Quando abrimos, encontramos uma tela grande, especificamente de 14 polegadas, que na parte inferior traz um teclado em uma única altura. Não é um notebook comum com alturas diferentes para teclado ou trackpad. Neste caso, fazemos o mais simples possível, suave ao toque, misturando tanto toques plásticos quanto toques de metal. Temos uma mistura de tudo. O peso dele é bem reduzido, o que surpreende ao pegá-lo. É inferior a 1 kg, e sua espessura está mais ou menos em 1,5 cm, aproximadamente. Isso o torna ideal para levar na mochila da universidade, sem precisar de capa de transporte para o computador. E falando da tela, vamos encontrar um tamanho de 14 polegadas, com tecnologia IPS e com uma proporção de aspecto de 16:10. Normalmente essa proporção costuma ser 16:9, mas neste caso vamos ter um pouquinho mais de resolução. Seria 1920 x 1200. Bom, isso nos dá um pouquinho mais de espaço para produtividade, para dividir telas e tudo mais. O brilho máximo dela é de 350 nits, o que está bom, não surpreende. Também não temos HDR nem nenhum tipo de tecnologia maluca. Mas vamos ter uma tela fosca, com acabamento fosco, que vai tentar refletir pouca luz e que oferece uma resolução muito boa. Agora, é verdade que as cores ficam um pouco apagadas por causa desse acabamento fosco que eu mencionei. Comparei, por exemplo, com o meu MacBook Pro, que é de outra categoria e custa 3 vezes mais, só para referência. É verdade que a tela tem uma resolução muito boa, mas também é verdade que as cores talvez pareçam um pouco apagadas. No entanto, para produtividade, para jogos, para tarefas do dia a dia, é uma tela perfeita, como eu estava dizendo, com esse brilho de 350 nits, poxa, né? Talvez a gente consiga usar no verão, ao ar livre, mas para um escritório, para nossa casa, para assistir filmes, vai ser ótimo. Apesar de eu ter mencionado que as cores podem parecer apagadas devido ao tom fosco, a cobertura de cor é boa, o que o tornaria uma boa opção para fotógrafos que desejam levar um computador para locais remotos sem arriscar seu equipamento principal mais caro. Antes de encerrar a parte multimídia, quero dizer que os alto-falantes me surpreenderam. Eles soam muito bem, são claros e, para o tipo de computador, surpreendem. Eles têm ótima qualidade para curtir filmes, séries ou, como eu, assistir a Fórmula 1. E vamos passar para o desempenho, e o processador deste computador é da AMD, assim como a placa de vídeo integrada que este computador possui. Trata-se do AMD Ryzen 5 6600H, um processador que nos oferece 6 núcleos, 12 threads e uma frequência de até 4,5 GHz. Na minha experiência, vou terminar de contar para vocês, também temos 512 GB de armazenamento, temos 16 GB de memória RAM, DDR5 que funcionam a 6.400 MHz. Isso fará com que o computador seja muito rápido para abrir aplicativos e iniciar o sistema. Na hora, por exemplo, de transferir arquivos com nossos dispositivos favoritos. E que, claro, vai ser capaz de rodar alguns jogos. Nesse caso, testei, por exemplo, Counter-Strike, um jogo que adoro. É um jogo que ultimamente, nas últimas versões, colocaram maiores exigências, tanto de desempenho quanto de gerenciamento. Nesse caso, a placa de vídeo se saiu muito bem. Eu coloquei na minha tela, que é 4K,
com os gráficos no médio, e ela foi capaz de rodar com uma taxa de atualização estável de aproximadamente 80 a 90 quadros por segundo, chegando a picos de até 120, o que me surpreendeu positivamente. Por outro lado, também estive testando outras tarefas intensivas, como por exemplo, rodar o Docker localmente, com um gerenciador de LLMS como o Ollama, e também com uma interface para rodar esses modelos e poder usá-lo como se fosse o ChatGPT. Isso é uma tarefa que consome muitos recursos. Instalei o Llama 3.2, é um LLM que já ocupa praticamente toda a RAM, mas mesmo assim coloquei comandos e ele respondeu de forma rápida. Essa tarefa exige muito do processador, placa gráfica e demais componentes. RAM, pois estava quase cheia e teve ótimo desempenho ao reproduzir vídeo 4K e com outros programas abertos, como vocês verão. Durante o vídeo, mas de verdade, eu fiquei muito agradavelmente surpreso. Quanto à placa de vídeo integrada nesse processador, é a AMD Radeon 660M, que no meu caso, como eu disse, me permitiu até rodar jogos. Por exemplo, um vídeo em 4K ocupa 50% dessa placa de vídeo. Olha, é uma placa de vídeo que se sai muito bem para tarefas do dia a dia. E como eu disse, até dá para jogar alguns jogos básicos. Não esperem, é claro, nenhum desempenho excepcional, mas sim que ela quebra o galho se a gente quiser. Jogar uma partida de vez em quando. Em relação à bateria, temos uma 55WA com carregamento rápido de 65W, que nos oferece 60%, em aproximadamente 55 minutos, praticamente 1 hora. E a duração da bateria é muito boa. Eu diria que um dia intenso, de 6 a 8 horas, talvez na universidade, sem desligar a tela, com tarefas básicas, ela aguenta sem nenhum tipo de problema. E até mesmo eu estive testando enquanto, por exemplo, rodava esses modelos locais e tudo mais, e a verdade é que também não tive a sensação de que a bateria fosse durar muito menos. Eu gravei uma cena na qual a estimativa que o próprio Windows fazia era de aproximadamente 4 horas e 40 minutos. Então, olha, uma bateria mais do que suficiente para tarefas de escritório, para o uso diário e para durar o dia inteiro. Sobre portas e conectividade, ainda não citei, mas há uma USB-A para os nostálgicos. Temos 3 portas USB-C, temos uma entrada para fone de ouvido e temos uma porta HDMI. Por exemplo, não há entrada para cartões SD, o que seria útil para editores de vídeo ou fotos. Mas isso traz um design mais fino e mais bateria. Eles provavelmente já estudaram tudo isso. Além disso, contamos com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, o que nos dá a máxima conectividade que podemos ter em um notebook. Na minha casa, por exemplo, obtenho a mesma velocidade no Wi-Fi e no cabo. Estou muito satisfeito com as características desse computador. Outras coisas importantes são que ele vem com teclado retroiluminado e já vem com o Windows 11 Pro instalado, já pronto para começar a usar, sem precisar pagar nenhum tipo de licença. Isso é algo a se agradecer. O Windows 11 Pro, que claro, nos permite acessar todas as opções desse sistema operacional. Diferente, por exemplo, de outros computadores que vêm com o Windows 11 Home, que é limitado. Por exemplo, para assistência, uso de área de trabalho remota e, algumas coisas que talvez nem todo mundo use, mas que são bem interessantes. Em resumo, um notebook muito limitado, leve, com ótima autonomia e desempenho equilibrado entre processador e placa de vídeo, que nos permite tanto realizar tarefas do dia a dia quanto jogar, ou, por exemplo, para todos que querem fazer tarefas de programação. E se me pedissem para apontar 2 defeitos desse computador, eu teria certeza. Um deles é que não temos disponível um teclado com layout em espanhol. Isso significa que não temos a letra M, simplesmente temos teclado em inglês. Mas olha, se vocês forem usar com um teclado externo, isso também não vai ser um problema. E a segunda coisa que não me convenceu totalmente seria o touchpad. Só é possível clicar fisicamente nos cantos inferiores do trackpad, não em qualquer ponto. Embora a gente possa fazer cliques leves, táteis, por assim dizer, em toda a superfície dele. Mas realmente o toque não me convenceu muito. O teclado, por exemplo, é totalmente diferente, eu adorei. E agora quero saber o que vocês acharam do TIWI Corebook Air 14, um computador que custa por volta disso, dos 550 €, e se encontrarmos mais barato, vamos deixar aí embaixo na descrição. Qualquer dúvida, não esqueçam de deixar nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Dito isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!